Olá, boa noite. As badaladas jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol Feminino estão em Manaus e já começaram a preparação para o amistoso de domingo na Arena da Amazônia contra a Bolívia. O sol não estava fácil logo pela manhã e para as jogadoras o jeito foi dividir uma única sombrinha durante a atividade no estádio Carlos Zammit, na zona leste de Manaus. O dia foi de testes físicos para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. No próximo domingo, a Arena da Amazônia recebe o amistoso entre Brasil e Bolívia, com as craques Marta e Cristiane em campo. A goleira Thaís falou sobre a ansiedade da equipe, comandada pela técnica Emily Lima, que chamou 24 atletas para o primeiro amistoso da temporada 2017. Então a expectativa é grande. Esse primeiro momento a gente está se preparando com testes, eles estão fazendo algumas avaliações. Então, na verdade, esse amistoso vai fazer parte da nossa caminhada a longo prazo aí. A gente está bem contente de estar aqui. A gente sabe o apoio que o pessoal aqui da cidade tem com o futebol feminino. Então, acredito que foi algo que fez a gente retornar novamente aqui. O estádio Carlos Zammit será a base de treinamento das jogadoras até o dia da partida na capital amazonense. O jogo visa a preparação para a Copa América de 2018. E Manaus, mais uma vez, inicia o novo ciclo do futebol feminino. Eu até brinquei quando a gente estava aqui nas Olimpíadas. Eu até postei, coloquei a capital do futebol feminino, acabei brincando. É sempre bom vir aqui receber o calor da torcida amazonense, é super bom mesmo. Os ingressos para a partida estão à venda pela internet. Ao todo, 7% da renda da partida será destinada para os clubes que disputam o campeonato amazonense. Na quinta-feira está previsto um treino aberto da seleção feminina às 4 horas da tarde. Os torcedores devem trocar seus ingressos por 1 quilo de alimento não perecível para garantirem a entrada no local. As trocas devem ser realizadas na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira até amanhã. Nesta terça-feira, a Defesa Civil do Amazonas colocou em atenção os municípios da Calha do Médio Solimões por conta da cheia. Já na região do Baixo Amazonas, a situação evoluiu para o estado de alerta. As decisões têm como objetivo cobrar das prefeituras medidas preventivas. A cheia dos rios no Amazonas já afeta milhares de famílias em quase todas as regiões do estado. Os 7 municípios do Baixo Amazonas, Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Atumã, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos e Maués, que estavam em atenção, evoluíram para a situação de alerta, estágio que antecede a situação de emergência. No Médio Solimões, que compreende municípios como Quari, Fonte Boa, Tefé, Manacapuru e Anamã, a Defesa Civil do Estado colocou toda a calha em atenção devido à elevação do nível do rio. Estas imagens enviadas pela Defesa Civil Estadual dão uma ideia da situação nesses municípios. Casas isoladas pela água em Fonte Boa e entrega de madeira para a construção de pontes em Benjamin Constant. Em todo o estado, 4 municípios estão em situação de emergência, 17 em situação de alerta e 13 em atenção. Para Manaus, a previsão é que em 2017 seja registrada a segunda maior cheia da história. E vamos direto então conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Urucará, o tempo fica encoberto com chuva. Temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. No município de Eirunepé, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. E em Presidente Figueiredo, o tempo fica encoberto com chuva. Temperatura mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. O juiz de direito Ernesto Chícharo foi escolhido para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas por critério de antiguidade. O magistrado já vinha atuando na corte como juiz convocado e deve ser empossado no dia 2 de maio. Flávia Moura.
O juiz de direito, Ernesto Chícharo, é o juiz que se enquadra no critério de antiguidade lançado em edital do Tribunal de Justiça do Amazonas. O magistrado iniciou a carreira nas comarcas de Lábrea, Tapauá e Itacoatiara. Também atuou na vara especializada em crimes de trânsito, além da terceira vara criminal e vara de registros públicos. E também foi titular da primeira vara da Fazenda Pública Estadual por muitos anos, todos da comarca aqui de Manaus. Ernesto Chícharo será o 23º desembargador da Corte Estadual, dentro das vagas criadas pela Lei Complementar 126 de 2013, que aumentou de 19 para 26 o número de magistrados da segunda instância do Tribunal de Justiça do Amazonas. Agora, a justificativa para o aumento das vagas se baseou no artigo 93 da Constituição Federal, onde são estabelecidos os critérios de aumento da demanda judicial e também pelo crescimento populacional. Flávia Moura para o Band Cidade. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal efetuou neste fim de semana a apreensão de 690 quilos de drogas, entre skunk e cocaína, nas proximidades do município de Maraã, a cerca de 560 quilômetros de Manaus. A droga estava sendo transportada em um barco pesqueiro. 4 homens foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico e foram encaminhados ao presídio do município de Tefé. Segundo os presos, a droga é de origem colombiana. O contribuinte que ainda não entregou a declaração do imposto de renda para a Receita deve se apressar, porque o prazo de entrega se encerra no dia 28 de abril. Universidades e o Conselho de Contabilidade do Amazonas estão oferecendo ajuda para fazer o preenchimento da declaração. O contribuinte que ainda não realizou a entrega do Imposto de Renda 2017 no ano base 2016, porque não sabe como apresentar, terá algumas opções de locais para receber orientação totalmente gratuita. Aqui no Conselho Regional de Economia é possível tirar dúvidas às terças e quintas-feiras. O objetivo do órgão é contribuir na redução de pessoas que caem na malha fina, que é quando a declaração apresenta alguma inconsistência. Não declarar todos os rendimentos, né? Infelizmente, às vezes, colocar um dependente que não está lá no classificado como dependente, outras coisas que colocam, que a pessoa cai na malha, né? As questões com as despesas de educação e até os próprios planos de saúde não colocando, né, os valores corretos. Nesta universidade, localizada na Avenida Djalma Batista, o contribuinte também pode se informar sobre o preenchimento correto no sistema da Receita Federal. Um serviço que nos escritórios especializados não sairia por menos de R$ 70. O mais comum dos erros que acontecem é em relação aos rendimentos tributários e rendimentos isentos, principalmente os aposentados, porque os aposentados eles têm, por exemplo, na declaração de rendimento, vem a mais de 60 anos, quando tem mais de 65 anos, vem a parte de isentos e não tributáveis. E às vezes eles confundem e colocam tudo em tributável. E aí pagam um imposto desnecessário. Dos 318 mil contribuintes que deverão entregar o imposto de renda no Amazonas, aproximadamente 99.255 já entregaram a declaração. Quem ainda não acertou as contas com a Receita deve ficar atento, porque o prazo encerra no dia 28 de abril. As pessoas que devem entregar a declaração do Imposto de Renda 2017 são as que tiveram rendimentos tributáveis, como salários ou recebimentos de aluguéis superiores a R$ 28.123,91 no ano de 2016. O preenchimento da declaração é feito pelo site da Receita Federal. Já estão em Manaus os cabos de fibra ótica que vão levar internet de alta velocidade ao interior do estado. A terceira fase do programa Amazônia Conectada vai beneficiar pelo menos 300 mil pessoas. Essa terceira fase do programa Amazônia Conectada vai interligar Manaus a Quari, passando antes por Manacapuru, em uma interligação de cabos de fibra ótica subfluviais. Esse trecho tem mais de 360 quilômetros. Quando os cabos chegarem a Quari, serão interligados ao trecho que já existe entre Quari e Tefé. A ideia, até por limitação tecnológica, é que a cada trecho, na verdade em torno de 200 quilômetros, é necessário fazer a amplificação desse sinal, que é um sinal óptico. Então isso na verdade, sai em uns contêineres customizados, que serão localizados em organizações militares ou da Polícia Militar,
e a partir daí esse sinal é distribuído. Que isso é uma atividade que o Exército está proporcionando, porém, os maiores usuários, os maiores beneficiados serão quem? A população civil, porque a nossa banda vai ser mínima. Agora, os beneficiários, as escolas, a saúde, os hospitais, a telemedicina, os alunos que vão poder ter um curso à distância. De Manaus até Tefé, mais de 300 mil pessoas serão beneficiadas com internet de alta velocidade. A internet será ofertada à população através de empresas que vão explorar o serviço. As empresas terceirizadas vão explorar o serviço por meio de chamada pública feita pelo Exército com o aval da Advocacia Geral da União. São contratações que, por envolver dinheiro público, é necessário que elas passem por um processo administrativo e passem por uma análise jurídica, enfim, para analisarmos a Lei 8666, se está adequado ou não a Lei 8666, que é a nossa Lei de Licitações e Contratos, uma lei nacional, que deve ser respeitada no caso. Os cabos de fibra ótica são fabricados na Noruega e vão começar a ser submergidos ainda esta semana. Além do trecho Manaus-Manacapuru ou Manacapuru-Quari, os cabos também vão levar internet para o município de Novo Airão. E o comandante do CMA, general Antônio Mioto, que acabou de falar aí na reportagem, foi homenageado na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Estado com o título de cidadão amazonense. O título de cidadão do Amazonas é concedido aos que colaboraram de forma relevante para o Estado. O general de Exército Geraldo Antônio Mioto, comandante do Comando Militar da Amazônia, CMA, é natural da cidade de São Marcos, no Rio Grande do Sul. Tem 45 anos de atuação no Exército Brasileiro e 62 de idade. Incorporou as fileiras da corporação em 1972, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas, no estado de São Paulo. O general Mioto assumiu o cargo de comandante militar da Amazônia em março do ano passado, retornando ao CMA após 20 anos. Lá atrás, ele foi adjunto da segunda seção e da seção de doutrina e pesquisa do Comando Militar da Amazônia na capital. Nós não só estamos tratando de defesa nacional nas fronteiras, mas estamos tratando de segurança, de apoio às populações, de apoio aos mais necessitados, nossos índios, nossos caboclos, ribeirinhos. E agora mesmo eu estava no lançamento aí da Amazônia Conectada, que estamos aí, o Exército, com uma parceria com diversos órgãos federais, estaduais, municipais, para levar o quê? Levar a internet, levar a modernidade a todas as pessoas, as populações de todas as nossas cidades. A homenagem da Assembleia Legislativa foi proposta pelo deputado estadual Belarmino Lins. Fez por onde merecer a nossa iniciativa e a satisfação de homenageá-lo com o título de cidadão do Amazonas por tudo aquilo que já foi possível fazer e haverá de realizar em benefício do Amazonas, um estado de dimensão continental, mas sobretudo em benefício do povo amazonense. Várias autoridades locais participaram da cerimônia na manhã de hoje. 95% das drogas consumidas no mundo passam pelos rios do Amazonas. Nós sabemos que com as enchentes também, se nós não tivermos esse braço amigo, essa pluralidade, pulverização das forças armadas nas diversas calhas do interior do estado, o governo do Amazonas não consegue chegar lá. Enfim, são diversas ações que mostram que a parceria, não só do Exército, como da Marinha e da Aeronáutica, nesse momento, nos momentos mais difíceis que o poder público do estado do Amazonas enfrenta, sem eles a coisa seria muito perto do impossível. O reaproveitamento de resíduos sólidos é uma opção para quem quer transformar aquilo que poderia ser descartável em um objeto de decoração. Em Manaus, existem cursos de capacitação para essa área e é uma iniciativa que é sustentável e também pode ser muito divertida. Veja algumas ideias na reportagem. Para a confecção desse puff sustentável, foi preciso colocar 48 peças de garrafas PETs. A criação desse objeto surgiu com a proposta de reutilizar o material e livrar o meio ambiente de resíduos sólidos e ainda incentivar a reciclar.
No Espaço da Cidadania Ambiental, localizado na zona leste da capital, é oferecido oficinas para a comunidade. Aqui se trabalha com todo tipo de material sólido sustentável e que são transformados em objetos de uso e decoração, como sofás e luminárias. Temos aqui no Espaço ECAN, tem oficinas o ano inteiro para trabalhar esses materiais. Nós temos a oficina de puff de garrafa PET, a oficina de guirlanda de garrafa PET, em todo o espaço de Manaus. Além de aprenderem como lidar, como reciclar, como reutilizar esse material, ainda pode ganhar uma renda extra. Após isso, as pessoas podem vender esse material. A Helena, que é aluna do curso, diz que além de ser uma terapia para ela também consegue tirar uma renda extra vendendo os objetos que ela faz. Além de ser uma terapia, é uma parte assim que dá... A gente ganha um lucrozinho, né? Você faz, que talvez tem encomenda, se os colegas encomenda. Nós trabalhamos com isopor, madeira, papelão, PET, jornais, revistas, todos esses materiais que serão próprios para esse tipo de trabalho. Se nós não utilizarmos nesse trabalho, eles irão parar em lugares inadequados. Todos os meses está tendo cursos aqui e você não vai pagar nada com isso. Você pode aproveitar e a oportunidade de vir fazer aqui com a gente. O tempo de decomposição de alguns desses materiais que são descartados duram muito, como por exemplo as garrafas de vidro, que duram até 4.000 anos. O descarte inadequado desses materiais gera impactos na natureza. Por isso, esse incentivo surge com a proposta de manter o meio ambiente limpo e livre de resíduos sólidos. Sabe esse caixote de madeira aqui, que é utilizado para carregar frutas e verduras nas feiras e depois é descartado? Agora ele ganha outro uso, uma reutilização sustentável. Com ele é possível fazer móveis decorados, como por exemplo essa prateleira. Essa empresária não perdeu tempo. Com a ideia criativa e a vontade de abrir um negócio, ela investiu nesse segmento. Ela e a família criam muitos móveis decorativos com as madeiras sustentáveis. A reutilização sustentável sempre foi uma paixão para ela. Eu comecei fazendo algumas coisas para minha casa, mas muito despretensiosamente, né? Até que eu observei, né, que a minha família tinha algumas pessoas que estavam disponíveis a trabalhar. Meu pai é um professor aposentado, acabou de se aposentar. A minha mãe é uma dona de casa. E eu percebia que eles gostavam muito de trabalhos manuais, então a gente resolveu se unir e fazer esse trabalho que a gente ama. Sempre gostei de guardar coisas, não gostava de jogar nada no lixo, porque pensando que eu podia utilizar aquilo para alguma coisa. E hoje eu estou podendo usar isso que eu tenho dentro de mim, né? De sempre transformar algo para ele não ser jogado no lixo. Hoje, a Joyce tem muitos clientes, inclusive empresas que procuram deixar o ambiente decorado e expor que com materiais sustentáveis é possível ter uma decoração muito bonita. Muitas boas ideias. Parcerias entre instituições de ensino nacionais e internacionais têm proporcionado cada vez mais melhores oportunidades para os alunos amazonenses. Conheça agora como 4 jovens sonharam e conseguiram passar pela experiência de fazer um intercâmbio no exterior. Muita gente tem a curiosidade de saber como é estudar fora do país, falar uma outra língua e conviver com outras pessoas de culturas diferentes. Esse é Gabriel Saboia, amazonense, 22 anos, está no 5º ano de medicina e foi um dos alunos com o melhor coeficiente da universidade. Conheci como que é o serviço do serviço público de saúde português. Tive contato com vários professores de ginecologia, obstetrícia, neuroradiologia e foi muito proveitoso nesse sentido. Atualmente, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, possui mais de 40 parcerias com instituições de ensino internacional. Nós tivemos, nos últimos 5 anos, 234 alunos da UEA participando de programas de mobilidade em 18 países, com os quais nós temos parceria com cerca de 40 instituições internacionais. Isso traz para nós a experiência desses alunos, a vivência deles, as melhores práticas que nós incorporaremos
ao longo dos anos na nossa universidade. Aprender um novo idioma requer força e comprometimento, e o modo mais rápido e natural de fazer isso é estudar no exterior. É o caso de Amanda e Stephanie, que passaram recentemente pela experiência de viver em outro país. Amanda passou 4 meses em Madrid, na Espanha, e Stephanie 1 ano e 4 meses no México. A experiência de fazer um intercâmbio internacional é como se fosse uma realização de um sonho, porque você vai para outro país, conhece novas culturas, acaba conhecendo o mercado internacional também de emprego, trabalho, né, no caso. Eu esperava que fosse ser uma coisa muito diferente, a farmácia de lá com a farmácia brasileira, mas não. A farmacologia é a mesma, a disciplina é a mesma, então não tem uma quebra muito grande. A legislação é muito parecida da espanhola, da União Europeia, com a brasileira, então a gente vê que o mundo está interligado de alguma forma, tem um padrão. Para a coordenadora de desenvolvimento de carreira de uma universidade particular de Manaus, o programa de intercâmbio agrega um conhecimento multicultural. A partir do segundo semestre, eles são elegíveis a participar do processo e deixam de ser no penúltimo semestre de sua carreira aqui, porque o último semestre tem que fazer na organização. A partir daí, uma vez definido que o aluno precisa ou quer, gostaria, a gente começa a fazer a validação de qual é a universidade que ele gostaria de aplicar, a validação de idioma e, em seguida, os créditos que eles podem fazer. Então, a gente identifica quais são as matérias que ele vai fazer, que serão ofertadas no semestre seguinte ou no próximo ano. Ian Franco tem 25 anos e cursa MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócio na Fundação Getúlio Vargas. Também já teve a experiência de estudar fora. Apresentou todo o seu trabalho de conclusão de curso em francês. Passei um período estudando e após o meu período de defender TCC, fazer pesquisa, eu consegui, através da universidade, passar mais 6 meses na Itália, no Instituto de Pesquisa, fazendo o desenvolvimento de novos materiais já proveniente do que eu estudei na universidade na França lá. Porque o aluno ele não precisa falar outro idioma, ele não precisa falar inglês, tá? A gente vai ter tradutor simultâneo, tá? Então, assim, o pré-requisito, na realidade, já é feito quando ele ingressa em um dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Lembrando que, para o módulo internacional, o pré-requisito é ele ser aluno da Fundação Getúlio Vargas, de um dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, ou já ter sido aluno. Então, ele já passou por este crivo, podemos dizer assim. O progresso é uma possibilidade e estudar no exterior tem seus desafios e recompensas. O primeiro e importante passo é decidir se quer ter esta única e valorosa experiência. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário eleitoral gratuito. Em seguida, tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã.